E muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos no ar para mais um dia de Refúgio dos Otimistas. Quem é que está por aí? Vai me falando de onde você está falando. Quantos anos você tem? E o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Gui? Você está ajustando a câmera, né? E você, Felipe, o que você está fazendo aqui? Minha meta de hoje é, em algum momento, Felipe, fazer você ficar com aquela cara de essa aí eu não sabia. Eu gosto quando você que está aqui o tempo todo comigo põe a mão no queixo e fala, peraí que essa aí pode resolver alguma coisa minha. E hoje a gente vai falar sobre Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já te vi viver pelo menos 2 vezes, Felipe. No mínimo, né? No mínimo. Que eu me lembre, ou que eu tenha percebido, ou que eu tenha ficado sabendo, de pelo menos 2 vezes. Em pouco tempo, hein? Tem quanto tempo que você está com a gente? Eu tô aqui tem 1 ano e meio. O Felipe está com a gente 1 ano e meio. Eu disse que vi isso acontecer na vida dele 2 vezes. E ele disse que tem mais. Ótimo. Hoje nós vamos falar sobre como romper o seu teto financeiro. Quer dizer, então, que você andou rompendo seu teto financeiro aqui algumas vezes. Já, foi mais de 2. Tá com dinheiro, né? Sem vergonha. Coisa boa! Vamos lá? Vamos falar disso. Como romper o seu teto financeiro? Então, vai me falando aí. Deixa eu jogar meu cheirinho da produtividade aqui. Só para me lembrar que tá na hora de trabalhar. Ontem tinha alguém desesperada ali, querendo saber se ia funcionar para ela, porque ela tem TDAH. E alguém falou, o Elton também tem. Ela falou, poxa, mas como é que ele faz com a dopamina? Não faz sem. Eu tomo alguns suplementos. Eu descobri que eu tenho a síndrome da deficiência postural e eu tenho uma alteração genética. Essa a gente está pesquisando mais. Porque eu tenho um gene que ele impede que o meu cérebro e o meu organismo produza a quantidade de dopamina necessária e retenha ela por um tempo mínimo, ou seja, eu produzo menos do que o normal e gasto mais rápido. Tipo bateria viciada. E é assim que eu tenho tocado a minha vida. Isso tem a ver com sua disposição, isso tem a ver com o seu ritmo, isso tem a ver com o seu dia a dia, não com a sua capacidade de compreender as coisas. E já pede para a galera ficar atenta no chat aqui, ser bem enérgicos. E deixa eu pedir uma gentileza para vocês que já estão no Zoom fazendo parte do Refúgio dos Otimistas, saiba que nós não mandamos link nenhum aqui no Zoom. Qualquer link que você receber com a confirmação da sua inscrição, aqui na Aliança Divergente, que nós encontramos uma vaga para você em algum dos nossos grupos, você vai receber no seu WhatsApp, junto com a chave da mudança que você digitou, ou seja, tem uma palavra-chave que você digitou que só nós sabemos. Então, qualquer pessoa da minha equipe que entrar em contato com você vai te mandar essa chave. Qualquer pessoa que entrar em contato com você te dizendo que isso ou aquilo, você peça a chave. E se você quiser ficar mais seguro ainda, peça uma chamada de vídeo, porque o nosso time não se esconde, muito pelo contrário, vai ser um prazer fazer uma chamada de vídeo com você, mostrar a nossa empresa, mostrar a nossa equipe, mostrar o nosso barulho. Todos os nossos funcionários estão presencialmente, então ninguém vai fazer chamada de vídeo de casa para você. E vai ser um prazer te conhecer cara a cara ali. As pessoas que atendem também são aliados da Aliança Divergente, então eles vivem o processo, conhecem o método. Então, aqui você está 100% tranquilo, 100% seguro. Perfeito? Vamos falar de como romper o seu teto financeiro, mas antes me faça saber quem é você aqui no dia de hoje. Você já entrou na Aliança Divergente? Você está entrando, está acertando os detalhes, está esperando a gente achar um grupo para você, está alinhando a questão financeira? Ou você ainda está na dúvida? Me responda isso, por gentileza. Lava para mim, por favor, Camila. Me responda, por gentileza, quem é você?
Ó, já tem gente dizendo ali o que quer. Mas deixa eu saber quem é você. Aqui no grupo, vai me dizendo. Está na dúvida? Pronto, vamos fazer o seguinte, ó, vamos aprender a trazer clareza para as coisas. Se você já entrou, escreve assim, ó, já entrei, coloca a data e o motivo por que você entrou, apesar que tem menos pessoas nas salas de hoje, tem várias salas aqui, mas tem menos pessoas nas salas, por quê? Porque muitas delas já estão com seus grupos, fazendo Pense Comigo, rodando protocolo. Então, se você já entrou e está aqui, coloca que dia você entrou e se quiser, coloque o motivo ou o objetivo pelo qual você entrou para a gente te conhecer pelo seu motivo e pelo seu objetivo. Se você está na dúvida, coloca a dúvida na frente. Não adianta você só colocar que está na dúvida e ninguém saber qual é a sua dúvida. Se nós não soubermos qual é a sua dúvida, não tem como sanar a sua dúvida. Agora, tome cuidado para você não transformar dificuldade ou dúvida em resistência. E a diferença é muito simples. Dificuldade é a dificuldade que você tem. Resistência é a dificuldade que você coloca. Tem gente que vira e fala, mas não sei se vai funcionar para mim. Tá aqui fazendo o que então? Já está funcionando. Você já entendeu que, de fato, existe aqui uma estrutura para você. Perfeito? Então, cuidado para não ficar criando muita historinha para você dizer que para você não vai funcionar. Existem dois tipos de compromissos que você pode ter. Compromisso com o problema ou compromisso com a solução. E aí eu quero saber quem é você. Uma pessoa comprometida com o problema, só fala do problema, aumenta o problema, valoriza o problema, ou você é uma pessoa comprometida com a solução. Coisa boa, muita gente boa, decidida. Isso é bom. Porque a história não se lembra dos desistentes. Você nunca vai ouvir a história de uma pessoa que desistiu de ser milionário, desistiu de ser campeã do mundo, desistiu de ter seu próprio negócio, desistiu de ter sua família. Por quê? Ninguém conta a história de quem desistiu. Mas é muito bom ter te encontrado aqui, independente do momento de vida que você está vivendo, porque não é sobre o que você está vivendo, mas sobre o que você quer viver. Então, seja muito bem-vindo para o nosso encontro de hoje, porque vamos falar sobre como romper o seu teto financeiro. E se você não estiver de fato comprometido ou comprometida em construir o que a gente chama de vida memorável, uma vida que você se orgulhe de contar e não insista em tentar esconder, aí eu vou te falar uma coisa. Não vai adiantar nada se você não estiver comprometido com isso. Então, pare de ficar apenas querendo saber. De nada adianta saber o caminho se você não tiver coragem para percorrer. E aqui nós estamos em um movimento onde nós vamos percorrer junto com você. E se você ainda não imprimiu a sua apostila, a minha está impressa aqui, já está toda rabiscada, está no grupo que nós mandamos para vocês. Se você está no YouTube e não preencheu ainda a sua ficha de interesse em aumentar a sua permissão, preencha agora, porque nela você vai ter acesso a materiais exclusivos como essa apostila e um material fantástico sobre como superar o medo, a culpa e a insegurança. Se você tem medo, culpa e se sente uma pessoa insegura, acesse esse material preenchendo essa ficha de interesse que está no link aí no YouTube, no chat, e assista esse material, faça dele o seu dever de casa. Dever de casa é muito chato, né? Faça dele a sua sessão pipoca. Melhor do que a Netflix. Você tinha mais medo, mais culpa, mais insegurança. Eu, quando eu entrei aqui, não tinha dependência emocional não, viu? Não tinha nada, né? Tinha. Quase não tinha, né? Quando eu entrei, eu segui o by the book ali, né? Então, fez o passo a passo. Eu fiz primeiro o diagnóstico, depois fiz dependência E apareceu emocional, mais qual padrão no seu diagnóstico? Mais vítima. Vítima? Eu como vítima, né? Legal. Aí tinham mais narcisistas e vingadores ao meu redor. E você sentia muito medo ou muita culpa? Eu sentia mais medo. É claro, né, gente? Você já viu vítima culpada? Sente nada, a culpa é dos outros, né? Incrível como você fecha a conta rápido, né? Não tem como. E vocês vão começar a entender os padrões das pessoas com as quais vocês convivem, viu? E conta um medo que você tinha, que você superou. Teve uma live que você fez que você falou assim, roda protocolo de medo pro seu maior sonho. E na época, meu maior sonho era faturar 30 mil em um mês só. Deu 2 meses, tava 30 mil na conta. Legal. E alguma vez você já tinha faturado perto de 30 mil?
Não, o mais perto tinha sido 17, E o 20, que, que alguma coisa aconteceu do no tipo. mês que você faturou esse valor aí? O que que aconteceu? Aham. Não lembro, foi um lançamento que eu fiz e deu esse valor. Deu bom, dessa vez deu bom. Aí você chegou em 17 e continuou em 17 ou você Não, caiu? não. Tinha sido um pico, 17, aí eu voltava ali pra 12, 13 na época. E aí tinha um outro pico de 15 e voltava. E tinha algum padrão de acontecimento que se repetia na sua vida? Porque hoje a gente vai começar a entrar nos padrões, viu, gente? Então você já pode abrir sua apostila aí na página 7, tá? É página 7 mesmo. Quais eram os padrões de acontecimento, comportamento ou relacionamento que se repetiu na sua vida que você possa falar? Eu acho que o padrão mais claro e mais evidente, que mais repetiu, foi o padrão de ser bonzinho, né? De ceder muito pra ter o reconhecimento, o afeto das pessoas. Hoje, bem menos. Eu ainda tem um pouquinho de resquício disso de vez em quando, ainda dá umas escorregadas, mas muito menos do que era. Legal. Isso é importante, e isso que o Felipe falou, tá? Tem um resquício, vira e mexe dá uma escorregada, porque aqui é a vida real, tá? Então você vai subindo de nível e, inclusive, as suas dificuldades vão aumentando. Hoje uma pessoa me mandou um direct, Cris, e ela falava o seguinte: eu entrei na Aliança Divergente na quarta-feira, comecei a rodar os protocolos e um monte de gente começou a me indicar cliente, gente que eu nem conhecia. Como pode isso? Aí eu pensando comigo, tá, cadê o outro lado da moeda? Por quê? Quando você entrar aqui, quando você rodar o seu primeiro protocolo, um monte de coisa vai acontecer. Um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim. Não tem como acontecer só as coisas boas quando você vem de um lugar onde está tudo bagunçado. Não tem como acontecer só coisa boa. Só que também não tem como acontecer só coisa ruim. Então já te adianto. As coisas boas vão revelar as coisas ruins ou o contrário. As coisas ruins talvez revelem as coisas boas. Então, por exemplo, de repente seu carro que sempre quebrava vai quebrar de novo. Pois bem, ele tem que quebrar. Para quê? Para você se comportar de um jeito diferente do que você se comportava antes. Tem gente que vira e fala, eu quebrava o carro e meu pai tinha que me emprestar o carro dele. Tá, não tem ônibus, não tem Uber, não tem mototáxi, não tem metrô, não tem bicicleta, não tem nada na sua cidade. Então perceba que aquele acontecimento revela um comportamento por causa de um padrão no seu relacionamento. E aí passou um pouquinho, ela falou, mas não tá tudo bem não, viu? Eu falei, então tá tudo certo. Aí ela disse, todas as pessoas que eu devo resolveram aparecer. Falei, que bom! Todas as pessoas que você deve resolveram aparecer e várias pessoas te indicaram um cliente. Agora, olha que louco. Será que ela quer pagar a dívida? Será que ela quer viver sem essa dívida? Porque a dívida serve para prender alguém ou se proteger de alguém. Se ela está se protegendo de alguém dizendo, não, me deixa em paz porque eu não tenho dinheiro. Ou se ela está prendendo alguém dizendo, ei, me socorre porque eu não tenho dinheiro. Quando alguém chega, contrata ela, o outro chega, recebe a dívida, ela fica livre e vai viver um novo momento. Então, você sempre vai ouvir aqui na Aliança Divergente que a vida é justa, ela só está te esperando. O problema é que muitas vezes vocês ficam esperando também. Tem gente esperando ter resultado para entrar. Não é assim que funciona. Primeiro você entra, depois você tem resultado. Perfeito? Então você precisa, de fato, encarar os seus padrões para você romper o seu teto financeiro. Porque no seu teto financeiro, os seus padrões antigos vão aparecer. Eles têm que aparecer para que você possa quebrar padrões de acontecimento, comportamento e relacionamento. Muitas vezes, se você for uma pessoa atenta, você vai conseguir perceber os padrões nos seus relacionamentos, no seu comportamento e no comportamento das pessoas. Agora, se você não for uma pessoa com olhos treinados para isso, você vai precisar dos acontecimentos. É por isso que você vai esperar bater o carro, é por isso que você vai esperar ser demitido, é por isso que você vai esperar perder um negócio, perder um cliente. Para quê? Para que você enxergue a situação como ela deve ser encarada. Então aqui você vai ter o plano perfeito, você vai ter o protocolo de combate à dependência emocional. Não tem como aumentar a sua permissão sem diminuir a dependência emocional. Não tem como
quebrar ou romper teto financeiro sem quebrar padrão. E padrão de relacionamento é padrão de dependência emocional. Então, na medida em que você rodar os protocolos, os acontecimentos vão chegar. E, obviamente, na medida em que os acontecimentos chegarem, você também vai rodando o protocolo para resolver aquilo ali. Perfeito? Antes de falar como romper o teto financeiro, eu quero que você me fale qual é o seu teto financeiro. Qual foi o máximo que você ganhou? Qual foi o máximo que você juntou? Qual foi o máximo que você faturou? Qual foi o máximo que você teve? Você precisa saber qual é o seu teto financeiro para que você entenda que os acontecimentos da pré-queda, eles sempre vão chegar perto desses acontecimentos. Perto desse valor, perto desse teto. Então, vai colocando o seu teto financeiro aí. O meu já foi 5 mil. Meus piores tetos, 5 mil. Esse foi o que mais durou. 5 mil, 5 mil, 5 mil. Depois 14, depois 17, depois 25, depois 50. Esse foi o que durou. Aí quando eu quebrei o de 50, foi para 150 rapidinho. De 150, o 5 ele tá sempre meio me enchendo o saco ali. Eu percebi um teto em 500. Eu falei, putz. Só que o de 500 eu percebi rapidão. Eu percebi antes de chegar. Eu falei, quer ver quando eu vou chegar no 500 e vou ficar? Aí, putz, foi indo. Tô falando disso um mês, tá, gente? Foi indo. E aí você vai percebendo alguns tetos. Me fala aí dos seus que você percebeu, que você tá vivendo. Então... É o cara, quando ele começa a ganhar dinheiro, ele já não fala tanto dos tetos. Eu fiquei muito tempo no teto do 5 também. Aí depois meu teto foi 12. Fiquei muito tempo no 12. E depois foi 17. E o que acontecia quando você estava nesse teto que você passava dele? Eu tinha uma presa, né? Uhum. Então, tipo, eu rompia pra 15, por exemplo. Aí no outro mês dava 9. E aí quando você puxava a média, era 12, entendeu? Era bem isso. E é um a mais e um a menos, né? Exato. Sabe aquele povo que acha dinheiro no bolso? Eu era assim. Eu achava boleto. Era só eu ganhar um dinheiro a mais que eu lembrava de alguém que eu tava devendo, ou alguém que eu tava devendo aparecia e precisava do dinheiro, porque eu devia muito brother. Então, eu já devi banco e tal, mas eu devia muito amigo que socorria, que emprestava grana. Então, você sabia quando o cara estava precisando ou o cara sabia quando você estava com grana, né? E aí não dava para negar. E era só eu ganhar um dinheiro a mais que aparecia alguém para receber. E é tão louco isso que eu parei de achar que eu achava dinheiro. Putz, tem um dinheiro na conta. Eu já ficava assim, o que eu não paguei? De quem que é esse dinheiro? Eu não tinha essa de, nossa, caiu um dinheiro na minha conta. Para você ter ideia, meu tio veio aqui e eu levei ele para almoçar num restaurante. E aí, a gente foi almoçar no Mocotó, em São Paulo. E aí, o garçom, eu pedi a conta, o garçom chegou e falou, cara, sua conta tá paga. E eu tinha ido ao banheiro. Aí eu falei, pô, tio, eu ia pagar. Ele, não, mas eu não paguei. Eu falei, pô, fala sério. Ele falou, mas você não foi lá e pagou? Aí eu já veio o padrão. Eu falei, não tem almoço grátis. Não vem. Aí eu até pensei, cara, às vezes acontece, um fã, um aliado, me viu no restaurante, não quis ir lá, mas tipo, paga a conta e depois mandou uma mensagem no direct. Ele falou, cara, coisa estranha, alguém pagou. Eu falei, cara, é possível, mas pensei comigo, sou eu. Aí eu falei pro garçom, eu falei, irmão, olha lá direitinho, porque não foi pago. Ninguém pagou essa conta. Então eu tinha esse padrão. Quando eu ganhava mais, eu sabia que ia aparecer o dono daquele dinheiro. Tanto é que eu falei para ele, faz o seguinte, chama o gerente. Aí chamou o gerente, eu falei, cara, anota o meu número, porque quando vocês forem fechar o caixa, vai aparecer. É tipo assim, uma conta de 2 contos e pouco. Aí às vezes a menininha do caixa lá ganha 3, sacou? Deixa meu número aí, porque... Aí o cara falou, você tem certeza que você não paga? Eu falei, então eu vou abrir sua comanda de novo, você paga. Eu falei, pode abrir que eu vou pagar. Então eu tinha isso. Eu não tinha esse negócio de quebrar carro, bater carro. Isso aí não tinha, não. Gente para pagar era gente demais, eu sempre lembrava. Então, vai me falando qual é o seu teto financeiro. Olha ali, ó, tem de tudo. Ó, tem 60, tem 6, 3, 10, 2 mil euros, 5 mil reais.
Vou falar uma coisa que parece besteira, mas como a gente ganha mal e se contenta em ganhar mal e se adapta com isso, né? A gente aceita, tipo, cara, eu passei um tempão ganhando 5 mil com 3 filhos, bicho. Aí eu ficava rebolando umas granas lá. Deixa eu ver o teto desse povo aqui. Eu quero o seu teto hoje, tá? Tem gente falando, meu teto sempre foi. Não, eu quero saber qual está sendo. Alexandre colocou R$2.500. Isso é teto ou chão, irmão? Se for teto, tá baixo, viu? Eita, nós. 35, 90. Tem de tudo. Já faturei 100 mil. Depois que do divórcio, só 25 constantemente, em 5 anos. E teve altos e baixos com construção civil. Eu investi toda a reserva de 70 mil e comecei a ficar com muito medo de ficar sem. Padrão recorrente. Até hoje a conta fica zerada. Esse meu padrão também era... Esse padrão de conta zerada para mim era real, assim. Tudo bem que eu vivia com muita dívida, né? Mas se eu tivesse 15, eu ia gastar 15. Se eu tivesse 35, eu ia gastar 35. Até que uma vez eu cheguei em casa e falei, amor, quanto tá a nossa despesa mensal? Tem um tempo já, tá? Ela falou, 180 mil. Eu falei, você tá de sacanagem, não vai dar dinheiro nenhum, não vai dar. 180 mil só pra viver? Ela fora as comprinhas, não sei o que. Eu falei, não, vamos mexer. Só que eu sempre tive aquela coisa, eu prefiro aumentar a entrada do que diminuir a saída. Porque quando você vai cortar, às vezes você fala, putz, tem coisa que não dá mais pra cortar. Mas enfim, hoje não é uma aula de gestão financeira, até porque eu confesso que isso eu não sou muito bom. E você que entrar na Aliança Divergente, você vai ter acesso à Universidade Divergente gratuitamente. Você acessa a Aliança Divergente e ganha a Universidade Divergente. E lá vai ter cursos de finanças, de gestão, de negociação de dívida, para você entender essa parte. Porque o meu jogo é o jogo da cabeça. Não é muito o jogo do bolso, não. Não é o jogo da calculadora. É o jogo da cabeça. E hoje é dia de destravar o seu teto financeiro. Então, vamos lá. Como destravar o seu teto financeiro? Todo dia você vai orar e pedir a pré-queda de cada dia nos dai hoje o mais rápido possível. Por quê? Quando você chega no seu teto, os padrões aparecem. Você precisa que os padrões apareçam para que você quebre, porque a gente não quebra padrão vivido, a gente quebra padrão vivendo. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu quando você teve mais dinheiro na sua vida? O que aconteceu quando você teve mais dinheiro na sua vida? Por exemplo, quando eu estou com um padrão bom agora, quando eu pego uma bolada de dinheiro, aparecem 3 oportunidades boas. E o dinheiro não dá para as 3. Mas entrou uma grana ou sobrou uma grana, alguém vai me ligar. Quando alguém me liga, eu falo, irmão, não vou te dar resposta agora. Por quê? Outra pessoa vai me ligar e outra pessoa vai me ligar. Outro dia, do nada, o cara chegou, bicho, tem um negócio aqui que vai ser fera pra você. Eu falei, o que que é? Tem uma rádio pra vender. Eu falei, uma rádio? Onde? Aqui na cidade. Eu falei, cara, pode ser uma boa. Me fala mais dessa rádio. Como funciona a rádio? Aquela coisa toda. Quanto é LX? Tipo assim, era a grana que eu tinha na hora ali. A rádio é caro, né? Mas eu lembrei desse padrão. Eu falei, tá. Tem que 2 coisas novas aparecerem para mim nos próximos dias. Passou um pouquinho o Renato, que é meu sócio, me ligou. Parça, pintou um negócio assim, assim, assado. Você acha que faz sentido pra gente? Eu só pensando, cadê a terceira? Então você vai entendendo como a dinâmica da sua vida funciona. Então eu quero saber, o que aconteceu a última vez que você teve dinheiro? O que aconteceu? Aí a Flávia colocou, perdi tudo. Emprestei para várias pessoas. Bati carro, fiquei doente. Então entenda uma coisa, na pré-queda, aqui nós temos altos e baixos, presta atenção. Meu marido se endividou,
Elton, trabalho, mas não tenho teto financeiro. Sempre peço dinheiro para minha mãe. Então, meu anjo, seu dinheiro não tá dando nem para suas contas, pô. Meu marido deixou o carro ser apreendido. Ó, vai olhando aqui, gente, ó, fui traída. Aí você pega a pessoa que foi traída quando bateu no teto financeiro. Ela vai viver sempre no degrau abaixo. Quando chegar lá perto, ela vai falar, pelo amor de Deus, dinheiro faz a gente levar chifre. Eu tenho um padrão interessante nessa questão da grana. Quem tá falando aqui agora é o Cris, É o tá, Cris. gente? Toda vez que eu vou receber, eu gasto antes, ao invés de gastar depois, Aham. eu gasto antes toda vez que eu vou receber um dinheiro a mais. Então, sempre que eu tô gastando a mais, eu sei que logo depois vem um dinheiro ali que poderia ser para outras coisas, mas vai ser para cobrir aquele gasto a mais que eu tive antes. E você gasta a mais por quê? Você sabe? Gasto à toa, assim, tipo, Você gasta a mais ou você gasta antes? eu gasto antes. Tá. Tem um negócio interessante aí. Às vezes o aliado chega. Depois me lembra de ensinar para eles a técnica do perder ganhando. Porque o que você está fazendo é perder ganhando. Tipo assim, você tem algum padrão que não te permite ter dinheiro acumulado. Então, como você sabe que você vai perder aquele dinheiro, você gasta antes. E aí você gasta com algo que vai ser interessante ou legal, mas você gasta antes. Então, de fato, os seus problemas vão aparecer quando você juntar o dinheiro. Que seja 200 mil, mas deixa aquele dinheiro acumular ali. Aí tem gente que vira e fala, mas eu não quero que o problema apareça. Esse é o problema. Se ele não aparecer, você não resolve. Se ele não aparecer, você não resolve. E tem muito problema que ele vem só para te mostrar que você está com o registro errado da sua história. Então, bora lá? Seguinte, você tem aí na página 7 a identificação dos seus padrões. Ao longo dos dias, eu falo ao longo dos dias nesse período de preparação para você entrar na aliança divergente. E eu não quero que o refúgio seja um retardo para você entrar. Ah, não, eu não entrei porque eu estou no refúgio. Você está cometendo um grande erro. Por quê? Existe uma coisa chamada tempo de resposta. Quanto mais tempo você demora para reagir, mais tempo as coisas demoram para acontecer também. Tem gente que quer entrar no último dia e depois quer ser o primeiro da fila na hora dos acontecimentos, da quebra dos padrões. Da mesma forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. O nome disso é efeito paralelo. Então, se você já tomou a sua decisão, se você já entendeu que se você não entrar na aliança divergente, você vai ficar caindo de pré-queda, repetindo padrão e se limitando a esse teto financeiro, que é um teto baixo, entra logo nesse trem, nem que seja parcelado no boleto, comece a fazer acontecer, mas tenha um registro de resposta rápido, um registro seu. Vi, entendi, encarei, resolvi, conquistei. Então não fica enrolando, tá bom? Agora vem comigo aqui. Você tem os seus altos e baixos, certo? A vida sobe, depois desce, aí pá, enrola um pouquinho, sobe de novo, desce, enrola um pouquinho, sobe de novo e desce. Perfeito. Aqui em cima, você tem o seu teto. E aqui embaixo você tem o seu chão. Aqui você tem o que eu chamo de valor. E você tem um CPF, ou vários CPFs. O que é esse valor e o que é esse CPF? O valor é o número do seu teto. É aquilo que você se permite ter. E quando a gente fala de permissão, é importante você se lembrar disso aqui, ó. Vou colocar permissão de verde. Permissão para ter
ser, fazer e estar. Ou ir. Muitos de vocês não têm permissão para ser uma coisa porque vocês não têm permissão para deixar de ser outra coisa. Conseguiu me acompanhar? Muitos de vocês não têm permissão para ser rico porque vocês não têm permissão para deixar de ser pobre, deixar de ser bonzinho, deixar de ser bem visto. Nesse país, rico é acusado de explorador. Rico é acusado de egoísta, de ganancioso, de mercenário. Sabe a história? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Aí eu te pergunto, você prefere ser rico ou ir para o céu? Porque quando alguém fica repetindo isso para você, tá dizendo, você tem que escolher ser rico ou ir para o céu, ser rico ou ir para o céu, ser rico ou ir para o céu. Então muitos de vocês não têm permissão para ser uma coisa, porque para ser aquilo vocês vão deixar de ser. Deixar de ser bonzinho, deixar de ser querido, deixar de ser especial. Então você precisa de permissão para ser, fazer, ter e estar. Isso é o que você precisa na sua vida. Aí eu te pergunto, te falta mais permissão para quê? Para ser, para ter, para fazer ou para estar? Ou ir, ou deixar de estar? Pensa aí. Isso vai ser bom para você começar a ficar atento para o que as pessoas esperam de você. Te falta permissão para quê? Porque tem gente que não pode ter dinheiro. Tem gente que não pode ter tempo. Tem gente que não pode ser destaque. E aí, você está tentando construir sua carreira. Você está tentando tocar seu negócio. Perfeito. Então temos aqui o entendimento da permissão. Os padrões são 3. Você tem padrões de... Vou diminuir isso aqui. Vocês têm padrões de acontecimento, você tem padrões de comportamento e você tem padrões de relacionamento. Esses são os padrões que vão aparecer na sua vida toda vez que você estiver perto do seu teto. Não vai aparecer antes disso. Esses padrões, eles vão aparecer toda vez que você estiver perto do seu teto. Ah, Elton, mas eu já estou perto do meu teto. Então é só você tentar sair daí. Só você tentar sair daí que esses padrões vão aparecer. Então aqui você tem a pré-queda. E é nessa pré-queda que os padrões vão aparecer. E aí vem esse valor e esse CPF aqui, ó, aparecendo neste momento da sua vida, quando você estiver subindo. Só quando você estiver subindo. Aliás, vou até fazer um gráfico aqui para você entender. Aqui, nada dá errado na sua vida. Tá subindo. Ninguém quer saber de você quando você tá lá embaixo. Nem você. Por isso que você fica lá às vezes. Aí você começa a subir mais. Depois. Aí a pessoa vira e fala, mas eu ganho 5 mil reais, tem muito tempo. Tente ganhar 7 para você ver. Tente ganhar 8. Tente fazer transição de carreira. Tente montar um negócio. Tente entrar no marketing multinível. Tente qualquer coisa.
Por que não vai dar certo? Porque você vai quebrar um padrão. Você vai quebrar um teto, aliás. E quando você romper esse teto sem quebrar o padrão, o acontecimento vai bater na sua porta. Acontecimento vai bater na sua porta. Vocês estão acompanhando o que é que eu estou explicando para vocês? Vocês têm noção do quanto isso é poderoso? Você está entendendo aqui o jogo da vida. Você está entendendo por que um carro atropela o seu cachorro. Você está entendendo por que as coisas dão errado na sua vida quando elas deveriam dar certo. Então, como é que você vai romper o seu teto financeiro? Quando você chegar perto dele e os padrões aparecerem. Esses padrões aqui precisam aparecer. E eles vão aparecer quando você estiver subindo. E eles sempre aparecem em forma de acontecimento, comportamento e relacionamento. Quer saber como acabar com esses padrões? É só rodar protocolo. Não tem outro jeito. Tem gente que vira e fala, esse Elton, ele explica tudo, mas não fala como resolveu. Falo sim, é rodar protocolo, mas você não quer rodar protocolo. Você não quer parar, você não quer entrar, você não quer pagar, você quer dormir e acordar com o negócio resolvido. Não, tem que sentar, tem que entender, tem que estruturar, tem que responder, tem que conversar. É assim que a gente quebra um padrão. Você não vai romper o seu teto financeiro se você não quebrar padrões. E aí, tá aqui, ó, apostila na página 7. Quem não preencheu ainda, preencha. Quem não baixou, baixa. Quem não entrou ainda no Refúgio dos Otimistas, o link está no YouTube. Você precisa saber quais são os seus padrões, porque em cada fase da sua vida você tem um padrão. E é o seu padrão de hoje que está te atrapalhando. Pode ser que ele seja um padrão velho que esteja aí há mais de 10 anos. Pode ser que seja um padrão que você aprendeu com seu pai, com a sua avó. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você repete, não é mais do seu pai. Meu pai tinha um padrão de dever para agiota, agora eu devo. Então, esse padrão é seu. Você aprendeu com ele, mas agora esse padrão é seu. Se você repetiu uma vez, na segunda, já não é do outro. É o seu padrão que você está repetindo. Aí alguém perguntou ali, não entendi como identificar o padrão controlador. É simples. Quando as coisas dão errado na sua vida, para onde você corre? Ou quem corre para você quando as coisas dão errado na vida delas? É aí que está a dependência emocional. Por isso que tem esse CPF, esse valor e esse CPF aqui, ó, tanto no teto quanto no chão. Por isso eu sempre pergunto para as pessoas, para onde você iria se você não tivesse para onde ir? Para onde você foi quando as coisas deram errado? Para quem você ligou quando você não tinha dinheiro para pagar suas contas? Como você se resolveu quando você ficou desempregado? Quem cuidou de você quando você ficou doente? Essa é a lógica. Esse comportamento se manifesta, tá aqui, ó. Esse comportamento, vou escrever aqui embaixo para vocês saberem o que é. Comportamento se manifesta diante de alguns acontecimentos por causa dos seus relacionamentos. Por causa desses relacionamentos, dessa forma de se relacionar, é que você e as pessoas à sua volta se comportam dessa forma.
Ah, eu te amo, por causa disso você tem que se comportar de tal forma, agir de tal forma, por causa daquilo que aconteceu comigo. Como é que você rompe o seu teto financeiro? Avançando, você tem que tomar a decisão de avançar, sabendo dos seus padrões. Vai vir um acontecimento, você vai quebrar ou o ciclo do comportamento ou o ciclo do relacionamento. É por isso que o protocolo funciona tão bem, porque ele age na raiz do problema. É quando a coisa acontece que você se comporta do jeito errado por causa de um relacionamento. Então você tem esse ciclo que roda para cá e esse ciclo que roda para cá. Toda vez que alguma coisa acontece, fulano se comporta desse jeito. E ele só se comporta assim por causa do relacionamento que ele tem com a pessoa que sempre faz aquelas coisas acontecerem. Por exemplo, por que vocês emprestam dinheiro sem cobrar juros? Vocês acham justo cobrar juros de quem você ama? Tem gente perguntando onde baixa o material do protocolo. O material do protocolo é só dentro da aliança divergente. Por quê? Aqui você vai precisar ser conduzido. O protocolo é um negócio extremamente poderoso, ao mesmo tempo extremamente perigoso. Então você vai sentar para resolver seus medos, suas culpas, suas dependências emocionais, rodando os protocolos com a nossa orientação e com o nosso apoio. Tá bom? Aí alguém está perguntando, e quando a gente não lembra o momento? É só você rodar mais um pouquinho que vai acontecer de novo na sua vida. Ou as coisas pararam de acontecer na sua vida. Aí tá lá, a Lu. Esse é o problema, ela empresta e não recebe. Pois bem, o que ela vai fazer? Ela vai ganhar mais um dinheiro, vai subir aqui, ó. Vai subir, vai chegar na pré-queda, vai ter um acontecimento. E aí vai apitar um relacionamento. Quem é a pessoa que vai mandar o WhatsApp para ela? Quem é a pessoa que vai chamar ela? Quem é a pessoa que vai lembrar ela? Quem é a pessoa que vai cobrar ela? É só você estabelecer motivo e objetivo que os desafios vão aparecer. Consigo melhorar as coisas com os protocolos sem identificar os padrões? Entenda uma coisa, o padrão ele vai aparecer inevitavelmente. Vai acontecer uma coisa e você vai chamar aquilo de ruim, a gente vai chamar aquilo de pré-queda. Vai ter uma pergunta, o que você estava tentando quando aquilo aconteceu? O problema de vocês é que vocês separaram tentativa e acontecimento. Quando uma coisa acontece na sua vida, é por causa daquilo que você está tentando, e aí você tem a dependência emocional que não te permite ter aquele resultado, se tornar aquela pessoa ou ir para onde você estava tentando ir. Estão entendendo? Como quebrar o padrão? Quando você identifica o padrão, você passa por uma jornada de 3 etapas. Eu expliquei para vocês isso no Resgate dos Otimistas. Você tem 3 etapas. Da primeira vez que o padrão aparece, 3 etapas da quebra do padrão. Por isso o problema precisa aparecer 3 vezes. Aí tem gente que vira e fala, Elton, mas já apareceu 2, eu não quero a terceira. Você não tem como escolher. Se você tiver decidido a resolver, qual o problema dele aparecer? Você já tem a solução, pô. Você já tem a solução. Então vem aqui, ó. Já vou responder as perguntas de vocês, tá? Vão mandando as perguntas de vocês. E tem gente perguntando se vai ficar gravado, não. Já vou responder as perguntas de vocês, vão mandando aí que o time vai separar aqui, tá? Aí a Cristiane Pinto colocou, tô com medo de rodar esse tal protocolo. Você tinha que estar com medo de repetir os padrões na sua vida. Você tinha que estar com medo de continuar onde você está. Mas eu entendo. Dá medo mesmo, mas aí tem o protocolo do medo. Tem gente que roda protocolo de medo de rodar protocolo. Então vamos lá.
Na primeira vez que você identificar o padrão, e você precisa de pelo menos 3 situações, não dá para fazer com menos, tá? Até daria, mas as pessoas não têm força, coragem, determinação, estômago. Por exemplo, olha você já tinha que ter entrado na aliança divergente. Você já sabe a causa do seu problema, falta de permissão. Você já sabe por que você não tem permissão. Você já sabe que tem que aumentar a sua permissão. Você já sabe que aqui aumenta a permissão. E aí você fica adiando. Por que você está adiando? Porque você quer ir olhando assim, ó, aos poucos. Você não tem coragem, você não tem estômago, você não tem compromisso com a solução. Você está comprometido com o problema. Ai, mas será que a minha mãe, será que o meu marido, será que o pastor, será que o pajé, será que o pai de santo, será que o meu tio, será que o meu ex... Olha com tanto de coisa que você está comprometido ao invés de estar comprometido com a solução do seu problema. Por isso, vai aparecendo aos poucos para você ver, se desenvolver e se certificar. Então, da primeira vez que o padrão aparece, você... Aqui, ó. Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Da primeira vez, você não faz. Você deixa de fazer. Era para investir, você não investiu. Era para arriscar, você não arriscou. Era para dizer não, você não disse não. Era para ter feito uma coisa, você não fez. Veio o acontecimento. Thelma está perguntando, assim que entrar na aliança divergente, pode rodar protocolo? Pode sim, imediatamente é o que a maioria das pessoas fazem. Vem um padrão de acontecimento, você percebe um relacionamento e aí era para você se comportar de um jeito diferente, você se comporta de um jeito igual. Você revive o problema ou a relação ou a situação que causa o problema. Acompanharam aqui? Perfeito. Por que o problema tem que aparecer 3 vezes? Porque ele aparece uma vez e você não faz. E ele vem para você ver. Você vê, mas não faz nada. Depois, o problema aparece de novo e dessa vez ele vem para você se desenvolver. E aí, como você já viu, você vai encarar, mas você ainda está se desenvolvendo, você faz com dificuldade. É nessa hora que tem uma coisa poderosa aqui na aliança, que é o apoio. Você vai enfrentar seus perrengues aqui dentro para que você consiga se desenvolver e quebrar o padrão. Depois que você quebra o padrão, aí fica tudo muito mais fácil. Da terceira vez que ele vem, você já consegue fazer. Você faz com facilidade, porque agora você se validou. E é por isso que o problema aparece 3 vezes para você. Conseguiu entender como a gente vai te conduzir em um processo estruturado, com começo, meio e fim, para você conseguir ver aquilo que você não via, conseguir se desenvolver nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, no seu comportamento. E por último, você vai se validar. Perceba que todos os aliados que contam o processo pelo qual eles passaram e resolveram alguns dos seus problemas, eles contam que eles enxergaram e eles fugiram, eles tiveram dificuldade, depois eles enfrentaram, depois eles começaram a dar risadas daquilo que antes era um problemão para eles. Por isso é tão importante ter uma estrutura clara. Por isso é importante ter uma estrutura clara, por isso nós criamos essa estrutura para você. Tá bom? E eu quero que você comece o quanto antes.
Daqui a pouco vocês vão ver uma chuva de repente, uma chuva de depoimento, uma chuva de conquista, uma chuva de celebre comigo, que poderia ser com você, mas você tá aí anotando. Peraí, gente, para de anotar um pouco. Isso aqui é só para convencer vocês de que nós, de fato, entendemos a causa do problema, temos a solução, a estrutura e o ambiente para te acompanhar na implementação da solução. Não vai você achar que você anotar 50 páginas do que eu estou falando vai fazer as pessoas não terem dependência emocional com você. Vai fazer você eliminar suas culpas. Não vai. Você vai ter que estruturar a sua vida em um processo onde você vai, dia após dia, eliminando os seus padrões e aumentando a sua permissão. Ponto. Agora, você só vai romper o seu teto financeiro se você subir o que eu chamo de escada da postura. Imagine isso aqui, ó. Hoje eu tô ruim de desenho, hein, Gui? Agora vai, confia, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá torto, mas deu para entender que é uma escada com 5 degraus, ok? Como se libertar da dependência emocional? Rodando o protocolo. Mas de qual dependência emocional você vai se libertar? Daquela que estivesse manifestando na sua pré-queda. Você tem um sonho, você enfrenta um problema que te impede. Quando esse problema aparece, você roda o protocolo com essas pessoas, com esses comportamentos, com esses relacionamentos ou com essas situações. Então a gente vai resolvendo o problema que aparece. Veio uma oportunidade e você está com medo. Roda o protocolo do medo. Veio uma oportunidade, você aproveitou a oportunidade, você está sentindo culpa. Roda o protocolo de culpa. Veio uma situação, você viveu uma pré-queda e tem alguém te exigindo, te pedindo, te pesando, te cobrando, te atrapalhando. Roda o protocolo de dependência emocional com essa pessoa. Ponto. Simples assim. Só que tem uma coisa. Não, essa escada tá muito feia, gente. Vou fazer uma escada mais bonita, Gui. 1, ó. 2, 3, 4, 5. Ó. Bonitinha. Uma escada japonesa. Escada da postura, preste atenção. Isso serve para você medir a sua postura e a postura das pessoas que andam com você. Uma coisa que vai fazer diferença na sua vida é o ambiente da aliança divergente. Aqui a gente não dá desculpa, aqui a gente não foge, aqui a gente se apoia, aqui a gente encara. Aqui você vai ser medido, aqui você vai ser medida, reconhecido, reconhecida, lembrado e lembrado pelo que você estiver tentando. Você é aquilo que você persegue, ok? Vamos lá. Juliana tá perguntando aqui, ó. Separa essas perguntas aí, tá? Ó, isso aqui é a escada da postura. Tem alguém aqui com dificuldade financeira? Deixa eu te falar uma coisa. Só tem uma coisa que vai servir para te medir, que vai servir para convencer as pessoas enquanto você não tiver resultado, que é postura. Se você ainda não tem resultado, entrega postura, compromisso, prontidão, mas aí vem uma pergunta. Postura, compromisso, prontidão em relação a quê? Perceba essa escada e comece a medir as pessoas dessa forma. Você vai se medir e vai medir as pessoas dessa forma também, tá? Olha lá. Começou o lenga-lenga. Ah, Goiás. Vambora. Ó. Primeiro degrau na escada da postura. Reclamar. É aquela pessoa que a postura dela diante de qualquer situação é reclamar.
Ela ia trabalhar em um lugar e naquele lugar tem tal coisa. Ela vai ver defeito naquilo. Ela vai reclamar daquilo. Ela tentou empreender e ela está num país onde o imposto é muito alto. Ela vai reclamar. Ela começou a contratar pessoas e descobriu que no Brasil tem um negócio chamado CLT, leis trabalhistas, e ela paga um monte de imposto e está sujeita a um monte de processo. E ela só vai reclamar. Reclamar. Só que tem gente que evolui e para de reclamar. Aí você fala, nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom. Depende, porque tem gente que para de reclamar e começa a justificar. A pessoa começa a justificar. Por que você não ganha dinheiro? Ah, porque o meu marido tem independência emocional com a mãe dele. Eu sei que vocês vão pegar esse conhecimento aqui para justificar os seus defeitos, os seus problemas, os seus lemas, os seus dilemas e o das outras pessoas. Ah, eu só não entro nessa aliança divergente aí porque tem que pagar. E onde você consegue entrar sem pagar, meu anjo? A melhor justificativa que a pessoa tem é o desemprego. A melhor justificativa que a pessoa tem é o preço do dólar. Conhece pessoas que sempre dão uma justificativa? Alguém colocou ali, nem na igreja. É. A pessoa está sempre justificando. Qualquer informação que você der para ela vai ser uma justificativa. Ela pega aquela justificativa. Só que nós falamos dos pessimistas e dos realistas no resgate dos otimistas. Vocês se lembram? Tá aqui, ó. Vou dar nome aos bois. Pessimista. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. E esse aqui, ele se julga um realista. Deixa eu escrever embaixo aqui, porque eu vou precisar desse espaço. Ele fica tentando mostrar a realidade das coisas para dizer que não dá para fazer. Ah, Elton, não dá para fazer porque eu tô desempregado. Cara, se você tá desempregado, você tá melhor que o Felipe. Sabia? Porque você pode ter um emprego num dia, outro emprego no outro dia. O Felipe tem um emprego todo dia. Você pode, por exemplo, nos finais de semana trabalhar com festas e nos dias de semana trabalhar com Uber. Você pode ter vários empregos. Você pode ser faxineira de dia e prostituta à noite. Ou o contrário. Você tem vários empregos. O Gui tá balançando a cabeça ali. Você tá precisando de uma faxineira ou de uma prostituta? Eu não entendi, que você ficou animado com a ideia aí. Então perceba, tem muita gente que só vai justificar. Se você pegar a sua justificativa e me der, eu vou usar a sua justificativa para fazer. Quer ver? Me fala aqui por que você ainda não entrou na aliança divergente. Justifique aqui agora no chat. Todo mundo. Vai lá. Vai lá. Dinheiro, até colocou um kkk no final, porque nem cabe mais. Você que já entrou, coloca aqui que já entrou para esfregar na cara desse povo. Aí a outra colocou ali, ó. Que isso, Elton? Cara, é uma profissão. Eu vi aqui, obrigado. Vamos ali, ó. Tô sem dinheiro para entrada, o Jackson. Agora me fala, Jackson, o que você fez hoje? Se você comprar, Jackson, 5 livros por R$20 e vender esses livros por R$50, você ganhou quanto? R$150, correto? Em um dia, Jackson. Vai. Gente, eu sou um cara à prova de justificativa. Eu não tenho dinheiro na conta. Você sabia que a maior parte do dinheiro que está disponível para você não está dentro da sua conta, está dentro da conta dos outros? É só você fazer alguma coisa por essa pessoa porque ela te paga. Ali, ó, justificativa, dinheiro.
Então não foi dinheiro, viu? Foi falta de dinheiro. Agora perceba, a mesma justificativa que uma pessoa usou para não entrar foi um motivo que outra pessoa usou para entrar. Tem alguém dizendo, porque eu estou endividado, por isso eu não entrei. Aí o outro olhou e disse, por que você entrou? Porque eu estou endividado e não quero mais ficar endividado. Qual a diferença dessas duas pessoas? Postura. Postura. Se a sua falta de dinheiro é fruto ou resultado ou consequência dos problemas que você está enfrentando por causa da falta de permissão, você acha mesmo que o dinheiro vai chegar antes do problema sair daí? Não vai. Agora você quer que eu acredite que você não tem R$250? Olha o seu iFood, criatura. Olha o seu iFood. Olha o seu celular. Olha a roupa que você usa. E não estou falando isso para te vender. Eu estou falando isso para te mostrar que as suas desculpas não passam de mentiras. Não passam de mentiras. E das pessoas também. Por quê? No mundo onde a postura conta mais que o resultado, e esse mundo é o mundo todo. Pega aqui, mulher que é casada e que olha para o marido e vira e fala, nossa, esse cara é sem futuro. Ela fala que esse cara é sem futuro porque ele está com um problema financeiro ou porque ele está no sofá assistindo o jogo do Flamengo com os amigos dele. Ela fala... travou aqui, Deixa eu ver se voltou. Ela não reclama da falta de dinheiro dele no presente. Ela reclama da postura que ele tem hoje, que mostra para ela que no futuro eles também não vão ter dinheiro. Então, tudo isso é só para vocês entenderem que existe uma coisa chamada postura. Postura. Aí alguém colocou aqui no YouTube. Aí já não concordo, Elton. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque uma pessoa que está endividada, com problema com a agiota, tá com problema financeiro, não é uma pessoa organizada. A pessoa está devendo a agiota e... Desculpa. Nem vou dar tantos desses exemplos porque a gente começa a falar com a galera que é a rapa do tacho. E você que está com problema, mas tem postura, parabéns. Porque você não vai ser medido pelo seu problema. Você vai ser medido pela sua postura. Você só vai ser medido pelo seu problema quando você quiser dar justificativa. E aí, se você quiser dar desculpa para os seus filhos, por que eles não têm um plano de saúde? Se você quiser dar desculpa para os seus filhos porque vocês nunca foram à Disney, se você quiser dar desculpa para os seus filhos porque vocês não moram num bairro melhor, se você quiser dar desculpas para os seus filhos porque vocês não dão um bom presente de Natal e vocês colocam a culpa no Papai Noel, tá tudo certo. Mas é só desculpa. Quando você sobe a escada da postura, você começa a questionar. É assim que a gente rompe o teto financeiro. E tem dois tipos de questionamento. Aquele que fica perguntando por quê? E aquele que fica perguntando o quê? Ou como? Perceba que essa pessoa que está com esse nível de questionamento do que fazer ou como fazer, é uma pessoa que já está buscando o próximo degrau da escada, que é a proposta. Deixa eu te falar uma coisa, se você não consegue levantar R$250, a Aliança Divergente não é para você. Não porque você não tem R$250, porque R$250 é a parte mais fácil desse processo. A parte difícil é encarar seus fantasmas. A parte difícil é encarar seus medos. A parte difícil é encarar as pessoas
que você está montando em cima delas ou que elas estão montando em cima de você. Essa é a parte difícil. Se você não tem força, coragem ou compromisso ou ideia ou estratégia ou responsabilidade para levantar R$250, então perceba, se você é fraco demais para enfrentar o processo que você vai passar. O dinheiro ou a falta de coragem ou a falta de responsabilidade de compromisso é só uma prova disso. Tá claro que nós não estamos falando de dinheiro aqui? É de postura. É de postura. Esse é o lance. Se você não tem coragem de se priorizar para separar R$250, você não vai ter coragem de se priorizar nos protocolos. Então, não adianta te propor nada. E depois que você sobe a escada da postura, deixa eu até colocar de verde já aqui, ó. Propor e aplicar. Se você colocasse só isso aqui em prática, sua vida estaria completamente diferente. Faça isso aqui com seus funcionários, com seu chefe, com seu colega de trabalho, com seu marido, com a sua esposa. Faça isso aqui. Aí o Henrique vem aqui me pedir R$250 emprestado. Por que você não pediu para lavar um carro meu, cara? Tem 6 carros lá em casa. Por que você não pediu para cortar minha grama? Por que você não pediu para desentupir a fossa lá de casa? Agora, esse tipo de gente aqui que está na sua frente? Para esse tipo de gente que você vai perder? Para gente que vê problema no problema? E vê problema na solução e vê problema no processo? Gente, vocês estão perdendo para pessoas fracas. Por que os nossos aliados estão nadando de braçada em todas as áreas? Dentista, advogado, faxineira, motorista de aplicativo. Por que eles estão nadando de braçada? Porque eles corrigem a postura. Vocês viram um cara ontem aqui que é cabeleireiro, que se sentiu constrangido de continuar deixando a mulher dele vendo ele de boné e camisa de time. O cara chegou aqui, ó, parecendo um sujeito homem. O que ele mudou, gente? Postura. Agora o cara vem aqui com a postura dessa. É vergonhoso. Um homem. E tem uma foto de uma criança no perfil dele. Sua mulher está enrolada, Henrique. Você é um frouxo. E quando te apresentam opções, oportunidades, você coloca dificuldades. É sério que você acha que um cara igual eu, depois de ter ensinado tudo que ensinou, vai emprestar R$250 para um sujeito desconhecido e frouxo igual você? Lamentável, como alguém colocou aqui. E são essas pessoas que vocês têm que passar. Lá na empresa que você trabalha, se você aumentar a sua permissão e mudar a sua postura, o seu chefe vai notar na semana seguinte. Se ele não notar, um cliente vai notar, alguém vai te dar uma oportunidade melhor. A melhor coisa que você tem para oferecer para a vida é uma desculpa. Ou você sobe essa escada, ou você nunca vai sair de onde você está. Aí a pessoa vai ali e coloca ali, ó. Ellen, li alguns comentários de que não funciona, de que após alguns meses somos abandonados. Aí vem a aderência da desgraça. Aí a outra colocou, vixe, afe. Pergunta para as pessoas, olha as pessoas que estão vindo aqui. Tem gente que está aqui há mais de ano. Abandonado, hoje teve áudio diário. Ontem teve encontro. Os grupos estão ativos. Agora, se for uma pessoa extremamente carente, que não quer rodar protocolo, não quer fazer conversa difícil, não quer enfrentar medo, não quer enfrentar culpa, aqui a gente não carrega ninguém no colo, não. Mas estamos juntos todos os dias. Aí a pessoa leu vários comentários como esse, leu vários comentários positivos e pegou um comentário negativo que talvez não tenha
sido fundamentado, talvez não seja de uma pessoa que ela nem sabe quem é, aí ela se agarra a isso e vem buscando. Ao invés, olha que louco, isso que ela trouxe é uma reclamação justificativa, é um questionamento, uma proposta ou uma aplicação. Vamos exercitar o olhar de vocês. Aí o Henrique disse, Elton, calma, homem. Eu tô calmo, irmão. Quem tem que estar desesperado deve ser sua mulher. É sério, irmão. E espero ter melhorado um pouquinho a sua postura. Olha aqui, ó. Perceba. É uma reclamação, uma justificativa. Tentem treinar o olhar de vocês. Não é para pegar para Cristo, não é para pegar para teste. É uma justificativa. Ah, eu não entrei porque eu vi pessoas que falaram que não funciona, mas também viu pessoas que falaram que funciona. Então vamos fazer o seguinte, não vamos confiar nenhum nem outro. Vamos fazer um questionamento? Vamos fazer um questionamento? Qual questionamento a gente pode fazer se nós formos subir a escada da postura? Vamos mudar só a postura. Vamos sair da justificativa. Ela está bem aqui, ó. Pô, de rosinha, mocinha. Ela está bem aqui. Vamos sair do questionamento, aliás, da justificativa, e vamos para o questionamento. Qual é o questionamento? Como saber se isso funciona mesmo? O que fazer para saber se isso funciona? Será que tem alguma proposta nesse sentido? Tem! Para quem procura, tem uma proposta. Qual é a proposta? 30 dias para você experimentar e ter a sua comprovação se funcionou para você ou não. Não acredite nas pessoas que disseram que funciona. Não acredite nas pessoas que disseram que não funciona. Não fique comemorando o resultado dos outros. Entre, experimente, tenha suas próprias conclusões e seu próprio resultado. Essa é a nossa proposta. Aí você pode vir aqui, ó, aplicar. Pronto. Porque se a pessoa chegar e falar, eu acho que eu não preciso de permissão. Aí eu vou falar, tá tudo bem? Ou se a pessoa chegar e falar, eu acho que esse método não aumenta a permissão. Tudo bem, agora, cuidado, porque existe uma coisa chamada efeito paralelo. Da mesma forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. O Adriano Weirich comentou aqui no YouTube. Abandonado, estou há 1 ano e meio e a aliança não para de crescer e melhorar. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Pronto, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Segunda-feira vai ter encontro sobre um tema importantíssimo, tabus sexuais, com a Kátia Damasceno, de graça para vocês. Dia 29 vai ter uma imersão de um dia inteiro para você ter clareza do que você quer, do que você tem que priorizar, para que você consiga planejar para a gente perseguir nos próximos dias. Sabe quanto vai custar? 0. É o que ele disse. Abandonados? Estamos aqui só melhorando. E por falar em só melhorando, vamos trazer alguém? Vamos trazer alguém? Ficou claro, gente? Como que você vai quebrar o seu teto financeiro? Chegando nele. Quando você chegar no seu teto financeiro, você vai viver o quê? Pré-queda. Pré-queda com 3 padrões. Acontecimento, comportamento e relacionamento. Primeira coisa que você vai fazer, mudar a sua postura. Porque se você estiver questionando, propondo e aplicando, os protocolos vão funcionar para você. Você tem que estar daqui para cima. Aqui você pode ficar, aqui você pode ficar, aqui você pode ficar. Aqui não é pra gente. A gente não anda com esse tipo de gente, nem entre então. Não é para você. Não é que você não é pra gente, é a gente que não é pra você. Tá bom? E vamos que vamos. Elton, tem como você ser rico e ter um lugar no céu? Não sei quem pode me responder. Eu não sei por qual caminho você está indo, qual sua religião, qual sua fé. O mais interessante é que eu duvido que alguém tenha te ensinado isso, tenha te pedido 10% do seu dinheiro. Pelo amor de Deus, vamos crescer. Não mexe comigo não que
rapidinho, eu começo a fazer uma bagunça aqui. É isso mesmo, aparece jardim de infância. Tem como? Não sei, eu vou ser bem sincero. Não sei, meu rolê não é sobre o céu, é sobre a terra. Ok? Vambora. Temos uma aliada ou um aliado hoje aí? Porque senão já pega fogo. Temos um aliado aqui, Jackson Wesley. É um advogado. Ele era perfeccionista e estava sobrecarregado. Lutava com traumas, ansiedade, dívidas e autossabotagem. Um combo perfeito esse, hein? Quem não se identificou com pelo menos 50% da realidade dele aqui não é brasileiro. Perfeccionista sobrecarregado. Quem não é um é outro. Lutava com traumas, ansiedade, dívidas e autossabotagem. Quem não se identificou com 2, se identificou com 3, se não com 4 desses tópicos. Ao aplicar a metodologia da Aliança Divergente, teve avanços significativos. Fechou um acordo de R$554 mil. Iniciou sua transição de carreira e melhorou seu casamento. Agora busca equilíbrio, liderança eficiente e progresso contínuo sem autocobrança extrema. Coisa boa é ver a vida melhorando. E o mais legal é que a gente melhora a vida de uma pessoa e, por tabela, melhora a vida de várias outras. Melhora o marido e a esposa sai ganhando, a filha, o filho, melhora a mulher, o marido sai ganhando. A grande pergunta que eu te faço é: como você vai estar vivendo a sua vida daqui 30 dias? Se você estiver aqui com a gente, eu sei o que vai estar acontecendo com a sua vida e o nosso aliado vai se apresentar e você pode fazer a pergunta que você quiser e ele responde também, se ele quiser. Fala, meu aliado, como é que você está? Se apresente para quem não te conhece. Fala, Elton. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você pessoalmente. Meu nome é Jackson Valério e, assim como você, eu sou de Cuiabá e estou em São José dos Campos. Olha isso, então com a cara a gente toma um café, uai. Pois é, vamos sim. Coisa boa. E você entrou na Aliança Divergente quando e por quê? Gente, quem quiser fazer pergunta para ele, só escrever assim, para o Jackson. Elton, eu acordei de manhã e vi que eu tinha comprado um curso sem saber. Eu estava sob efeito de Zolpidem, quando eu recebi uma chamada mais de 10h30 da noite, e de manhã do outro dia que eu liguei para a pessoa, falei, escuta, moça, eu comprei um negócio, eu passei dados pessoais, como assim? O que está acontecendo? E aí ela conversou comigo, me animou, e eu fui assistir o método, e tudo mudou, né? Quando isso mudou, ainda que não tivesse sido uma decisão consciente minha. E você tava sob o efeito de Zolpidem porque quem te prescreveu e por quê? Ou por que você toma? Porque o meu problema crônico é a ansiedade. Então, eu me cobro muito e eu digo que posso resolver qualquer problema, mas eu preciso dormir. Então, eu tomo o Zolpidem para acordar bem e ter mais um dia aí para matar os leões do dia, né? Aham. E você toma isso há quanto tempo? Há uns 2 anos. Legal. E aí, conta mais. Depois você decidiu continuar por quê? Você viu que você tinha comprado e você falou, tá, ok. E por que você não cancelou ali na hora? O que fez você imaginar que isso traria algum benefício para você? Porque eu vi que, embora o método fosse igual a uma série de terapias que eu já fiz, do ponto de vista do insight, por outro lado, era a coisa mais poderosa que eu já tinha ouvido, lido ou fumado na minha adolescência, e foi muito poderoso realmente para mim. A minha questão de base é ansiedade, roer unhas, né? E nisso vem um padrão de punição muito forte. Eu, como advogado, eu preciso entender a lógica das coisas, e aí tive uma cabeça muito bagunçada por excesso de terapias, de livros e religiosidade. Então, concluindo, eu sempre fui muito influenciável, e que bom, porque o seu método me influenciou. Os seus 3 dias de resgate dos otimistas me influenciou. E então eu passei primeiro a fazer um efeito paralelo, comecei a acordar às 5h55 da manhã, depois eu acrescentei arrumar a minha cama, acrescentei voltar para a academia, no caso eu faço Krav Maga,
E então eu fui rodar protocolos, a começar pelo núcleo externo. Estou fazendo bem by the book, como você disse, né? Fui no primeiro ponto cego de 2025, sentei ali na primeira fileira, te entreguei um livro. Que legal. Que mais? Eu, no início, passei bastante as lives a limpo, porque é um padrão meu de aprofundar. Por outro lado, hoje eu entendo perfeitamente todos os conceitos, e o mais legal é porque eu era um desses quadradinhos aí assistindo, sabe? Eu não achava possível como isso poderia me alcançar. E ao saber que você também tem os seus sonhos, né, a gente vê que você também está passando pelo mesmo processo. Exato. Então, eu destravei um acordo, um processo na justiça, e como meu teto era 10, 12 mil reais, este mês eu fiz um acordo que cobriu 21 vezes o meu teto, 21 meses. E esse acordo pagou 768 vezes o investimento de R$ 250. Coisa Então, por isso eu boa. sou muito grato a você, porque eu entendi que eu não preciso ser perfeito para conseguir resultados melhores do que os que eu tinha buscando ser perfeito. Espera aí que essa frase tem que ir para o Instagram com o nome dele, tá? Deixa eu ver se eu Obrigado. gravei corretamente. Eu entendi que eu não preciso ser perfeito Para obter resultados melhores do que aqueles que eu tinha enquanto tentava ser perfeito. Gente, se você pudesse resolver só uma coisa dessa na sua vida, se a gente tivesse resolvido só isso na vida do Jackson, já teria valido o que ele pagou. Por quê? Uma pessoa que se cobra demais, ela está extremamente exposta para dependência emocional, porque se ela quer ser perfeita, padrão controlador narcisista vai aparecer. Se ela quer ser perfeita, ela vai buscar muito mais o reconhecimento do que a recompensa, do que o resultado. E muitas vezes as pessoas acham que é só o dinheiro. Eu gosto de ver as pessoas ganhando dinheiro. Eu gosto de ouvir um cara falar que ele fechou um acordo de 500 mil reais, que foi não sei quantas vezes o mês dele, ou etc e tal. Mas o que eu gosto mais é dessa mudança que ele teve, porque essa mudança é para a vida toda. Essa mudança destrava diversas outras coisas. E eu sei de muita gente que se cobra num nível absurdo e que só sabe viver no peso, só sabe viver na pressão. E olha que louco, é só ele viver um pouco mais tempo nesse novo padrão que a ansiedade vai embora e ele nem vai precisar mais desse remédio. Tenho certeza absoluta. Por quê? Ele passou anos e anos se cobrando. Não tem como ser perfeccionista e não ser ansioso, gente. Não tem. São 35 anos, Elton, desde a primeira vez que eu entrei num consultório de psicologia. 35 anos. Então eu fiz de acupuntura a santo daime, hipnose, alopatia, homeopatia, maconha, religião, livros, cursos. E você está há quanto tempo na Aliança? Você entrou quando? Em 4 de dezembro de 2024 eu mudei a minha vida entrando para a Aliança. Caramba, cara, que gostoso. 4 meses mais ou menos. Janeiro, fevereiro, março. Pouco mais de 4 meses. Esse remédio aí, continue tomando, continue seguindo as prescrições, mas eu garanto que em pouco tempo ele vai estar num nível padrão tão leve que não vai fazer sentido precisar de nada, nem para dormir, nem para acordar. Cara, que gostoso isso, gente. Vocês não têm noção quão rápido a gente fica quando a gente fica leve, quão rápido a gente fica quando a gente aceita os nossos erros, porque não tem como crescer muito, como avançar sem errar. A gente vai errar. No meio dos próximos acertos terão erros. Agora, se ele se permite errar para acertar, ele não se importa com quem vai criticar durante o processo, pô.
Eu quero acrescentar, Elton, que a minha insônia não é de preocupação. Eu aprendi alguma coisa de resiliência e aprendi novo conceito de resiliência contigo, porque eu sofri um acidente lá em Cuiabá em 2002 e fiquei com duas deficiências. A minha insônia é por ideias, por pensamento acelerado, por projetos. Eu quero fazer as coisas. E em Cuiabá, eu assisti uma palestra de uma mulher lá, e de Cuiabá mesmo, da Academia Brasileira Mato Grossense de Letras, e eu cheguei em casa muito impressionado, e até de madrugada eu estava acordado, e escrevi uma poesia curta, que eu posso falar aqui. O nome Pode. dela é Permissão. O Olha, nome dela é Permissão. manda. Era aquele hiato entre o que eu poderia ser e o que eu sou, né? A que imagem que eu projetava e que imagem que eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz. Em sã insônia, me assanho e tento, de sonho em sonho, surgir de dentro. Tivesse juízo, matava o santo, virava essa cama, saía ao vento, gritando ao mundo, tá vendo, tonto, meus sentimentos. Uau, uau. Cara, que gostoso ver gente leve. A gente está vivendo um mundo onde as pessoas se cobram, são cobradas, e muitas vezes o problema não é a cobrança, o problema é a intenção e a expectativa de quem está cobrando ou sendo cobrado. Não tem problema, eu não quero fazer uma apologia à não cobrança. Não, ninguém pode ser cobrado. Pode, desde que a cobrança tenha um motivo e um objetivo claro, desde que a intenção e a expectativa de quem está cobrando seja clara. E como a gente vê pessoas com dependência emocional cobrando, sendo cobradas, se obrigando os outros, exigindo, você pega e fala, poxa, peraí, que virou uma bagunça. Vamos estabelecer limites. Então, assim, eu estou falando para vocês, o dinheiro vai aparecer. Só que entenda, gente, o dinheiro é só uma parte boba da vida, vai por mim. Bom mesmo é você se encontrar, você se resolver. Um cara que vivia com autocobrança, autopunição e autossabotagem, um perfeccionismo, agora está nesse lugar. Será que não é isso que você precisa para sua vida também? E detalhe, de forma clara, consciente e replicável. Você vai ter resultado rápido e resultado constante, porque você vai fazer uma vez, vai dar certo, você vai saber o que você fez para fazer de novo. E poder conversar com pessoas com histórias diferentes, com visões diferentes, com trajetórias diferentes, que agora falam a mesma língua e usam o mesmo método, é bom demais. E o que você diria, Jackson, para alguém que está com medo de tentar mais uma vez, porque talvez já tenha tentado muita coisa ou já tenha tentado de tudo? Porque todo mundo aqui ou já fez terapia, ou já tomou uns chás, ou já fez umas imersões, ou já gastou dinheiro com curso, ou já fez alguma coisa, mas cansou. E aí se viu num lugar que vira e fala, putz, talvez eu precise dessa permissão, mas caramba, não tô com medo. Eu diria que o medo é uma ilusão, como a gente aprende no protocolo, né? Então, é que nem querer ser santo para Deus, para a igreja, para qualquer coisa. É impossível. Se nós dissermos que nós somos hipócritas, estamos certos e estamos errados ao mesmo tempo. Como você fala muito do progresso, o meu já valeu, quando eu assisti o seu Ponto Cego no início desse ano, foi quando eu percebi que eu posso deixar as minhas percepções, decisões e ações para o futuro, em vez de ficar compactando, querendo antecipar e ter certeza do resultado, coisa que é utópico. Então eu posso olhar para trás e ver resultados para quantos clientes eu liguei, quantos protocolos eu rodei, quantos PDAs eu fiz, e o resultado será inevitável, mas eu não preciso ter certeza dele agora. Eu só tenho que ter a certeza de que ele virá. Boa! E o que você diria para alguém que está com medo de entrar, alguém que está deixando para depois, alguém que vai acabar enrolando e deixar essa oportunidade passar? A gente não consegue convencer ninguém. Como você disse, mostrar é diferente de enxergar. Então, se alguém está mostrando algum método, alguma terapia para outrem,
ela vai acreditar naquilo até aparecer outro método, outra terapia. Mas quando você enxerga de dentro, a percepção que você tem, a lógica, a clareza, passa a ser internalizada. Eu não digo, Elton, que eu não mudaria de método, mas eu quero ver que raciocínio, que proposta mudaria a lógica que eu alcancei com o seu método. Boa. Isso é muito poderoso, né? Eu até falo pro Ramon. Eu treino o Ramon diariamente, eu falo. O bom mentor é aquele que mostra. O excelente é aquele que faz enxergar. Porque depois que você faz a pessoa enxergar, ela fica com aquele olhar. E aquele olhar ela aplica em diversas áreas da vida dela. E é nesse momento que a gente cresce. E eu vou te falar, cara, parabéns pelo seu resultado. Você merece, não pare. E é um prazer ter gente como você aqui na Aliança Divergente. Gente comprometida, gente que poderia ficar dando justificativa. Ah, já tentei de tudo, já sofri demais, eu tomo remédio, eu isso, eu aquilo. Mas você foi lá, fez o básico bem feito e tá aí o resultado. E vou te falar, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Elton, por tanto tempo na live contigo. Vai atrás daquele Nobel e qualquer hora eu apareço lá no Eldorado para levar meu Opalão 92, já que você também gosta de carro. Coisa boa, com certeza eu vou querer dar uma volta nele. Valeu, forte abraço, meu querido. Querido, um abraço. Valeu, coisa boa. É isso, gente. Aqui é um movimento de gente como a gente simples, gente com sonhos, gente com problemas, gente com profissão A, gente com profissão B, tem advogado, tem médico, tem dentista, tem desempregado, tem gente que ganha muito dinheiro, tem gente que ganha pouco dinheiro, tem gente que deve, tem gente que não deve. Mas a grande verdade é que a gente está trabalhando na raiz, na mesma raiz de problemas diferentes. Estamos trabalhando na mesma raiz de problemas diferentes. Eu não sei se ele está aí ainda, eu quero que a gente tente trazer quem está aqui no Zoom, ó, Fábio Guedes. Ele contou o seguinte, ó. Entrei ontem na Aliança Divergente e hoje, de acordo com o aprendido no resgate, tive 3 conversas sérias adultas sobre dependência emocional e todas levaram ao choro os interlocutores, os parentes. Me senti mais leve. Vê se você consegue trazer ele aí só pra gente bater um papinho e encerrar com chave de ouro o encontro de hoje. E eu quero que você comece a rodar seus protocolos. Então entre logo para a Aliança Divergente, lembrando que qualquer pessoa que for falar com você da minha equipe, é ela quem vai mandar a chave. Ela não vai pedir chave para você. Quando a gente manda a mensagem, a gente já manda a chave para dizer: nós somos da Aliança Divergente. Está aqui a ficha que você digitou no nosso sistema. Não converse com ninguém se a pessoa não fizer uma chamada de vídeo com você. Ah, a pessoa inventou uma desculpa que o celular dela está sem câmera. Não caia em golpes, não caia em pré-queda. Converse com o nosso time, tire suas dúvidas, entre para a Aliança Divergente num processo seguro e eu tenho certeza que a sua vida vai mudar aqui dentro, porque é aqui que você pode mais. Traga aí o Fábio Guedes, deixa eu conhecer algumas pessoas que estão chegando, quem não preencheu ainda a ficha de interesse, aumentar a sua permissão para vir para o Refúgio dos Otimistas, inclusive ter acesso ao nosso Zoom aqui, porque está todo mundo com a carinha aqui, inclusive vai abrindo a câmera de vocês para eu passar aqui na tela e ver vocês. Quem não preencheu ainda, toque nesse link e preencha a sua ficha de interesse em aumentar a sua permissão, que eu quero conhecer quem está chegando. E quem está chegando aqui, que segundo ele entrou ontem, foi o Fábio Guedes. Fala, meu querido, se apresente para quem não te conhece, inclusive para mim, porque eu ainda não te conheço. Boa noite, senhoras e senhores, eu sou Fábio Guedes, sou de Salvador, Bahia, e assistindo ontem... Fechou sua câmera, Fábio. Peraí que deu um probleminha no meu celular aqui, deu um problema no meu celular aqui, deixa eu resolver isso aqui rapidão. Beleza, enquanto isso só tem alguém perguntando aqui qual é o contato do suporte. Pode mandar um e-mail para relacionamento@aliançadivergente.com.br. Coisa boa. Essa Aliança Divergente serve para quem é costureira? Pronto, serve para quem é costureira e para quem não é. Aconteceu algum problema aqui. Relaxa, nem precisa se justificar. Fala aí, você é da Bahia? Quantos anos você tem? Casado ou solteiro? Primeiro se apresenta, deixa a gente te conhecer. Eu tenho 45 anos, sou de Salvador. E... Casado ou solteiro? Curiosidade, né,
Solteiro, já fui casado 3 vezes. Faz Nenhum o que dos da vida? relacionamentos foi adiante. Hã? Faz o que da vida? Trabalha com o quê? Cara, eu sou de formação, eu sou economista e comunicador social, mas agora eu estou trabalhando sou empresário, né? Eu tenho uma empresa de entregas que é parceira do Mercado Livre, do Que iFood legal, que legal. e tal, mas está dando mais prejuízo do que dinheiro, na verdade, né? Então, a gente está com mais dívida do que dinheiro entrando, na verdade, né? Então, assim, a renda está bem baixa mesmo. Esse foi um dos motivos que fez com que eu quisesse entrar. E ano passado aconteceram inúmeras coisas na minha vida, como diz aí, várias pré-quedas que mudou toda a minha ambiência de comportamental, de trabalho, de vida. Eu morava na Alemanha, aí a tia que morava com minha mãe, ela faleceu, eu tive que retornar para vir para o Brasil para tomar conta de minha mãe. Hoje ela mora comigo, já é um trabalhozinho a mais, né? Apesar de ser mãe e tudo, a gente identifica os problemas, né? Sim. E, na verdade, não é um problema especificamente meu, é um problema de uma conjuntura, é um problema dela e tal. Então, o que aconteceu? Resumidamente, eu me identifiquei, eu achei, cara, eu nunca tinha feito nada, nunca tinha procurado nada que não fosse relativo à religião, entendeu? As minhas orações e tudo mais. Mas assisti, achei que tinha aquilo que eu estava precisando, ouvi coisas que eu gostei muito, que eu achei que, cara, é isso. Se aquilo não tivesse acontecido naquele determinado momento de minha vida era outra hoje. Eu estava vivendo outra circunstância, então eu vou começar a fazer isso. Legal. E já hoje apesar de não ter rodado o protocolo, apesar de não ter feito nada, eu já procurei buscar a iniciativa, né, de conversar com as pessoas, de explicar as situações e a problemática de cada um e como isso poderia ser resolvido e cada um buscar o seu e tal. E foi uma conversa séria mesmo. Chegou a ser dura em alguns momentos, entendeu? E as pessoas choravam. Mas eu, ao contrário disso, eu me sentia, cada vez que eu conversava, eu me sentia cada vez mais leve, entende? Por estar expondo aquilo, explicando às pessoas como iria funcionar daqui para frente, onde cada um ia cuidar de sua vidinha, resolver o seu probleminha, entendeu? O que eu pudesse ajudar, eu ajudaria, desde que aquilo não me prejudicasse, obviamente, e a partir daí continuar acompanhando, rodar os protocolos, apreender mais, buscar mais e atingir meus objetivos, né? Que legal. E olha que você nem teve acesso aos protocolos profissional. ainda, né? Nem começou a rodar os protocolos ainda. Não rodei nada, eu só assisti. Que legal. E aí já, Imagina quando pela começar, minha cabeça então. mesmo, eu já falei bem assim, cara, já vou começar essa brincadeira desde agora, porque eu estou sentindo que eu preciso, é uma necessidade minha. É pessoal. Legal. Eu tenho que seguir em frente. Então eu vou começar agora, já, é para ontem isso, porque minha vida está andando, caminhando, e se eu não fizer alguma coisa, se eu ficar procrastinando ou estagnado no processo, ela vai parar. Então as pessoas têm que entender isso, têm que entender que os meus problemas são os meus problemas, os problemas dela são os problemas dela.
no que eu puder ajudar daqui a algum tempo, quando isso for possível, vai acontecer. Legal. Mas eu tenho que ver os meus primeiro. E conta um sonho seu pra Entendeu? gente. E eu digo cara, eu quero me inserir novamente no mercado de trabalho, né? Eu quero voltar para minha terrinha. Assim que eu tiver uma grana, eu quero voltar a morar onde eu morava na Alemanha, eu quero voltar para lá. Eu vim somente por conta desse acontecimento de minha mãe, né, que a irmã faleceu, as duas moravam juntas num bairro daqui de Salvador chamado Itanga, que é um bairro bom e tal, mas com o falecimento de minha mãe foi aquela coisa que você falou ontem. Minha mãe tem 86 anos de idade, quem vai ficar tomando conta? E como você disse ontem, Elton, geralmente é quem está dando menos certo na vida. Para que nos encontros de família, um fale que viajou para não sei onde, outro fale que foi para Disney, e você chega e fala, pô, eu não fiz nada porque eu fiquei tomando conta de minha mãe. E não é isso que eu quero para mim, nem para ela. Boa. Entende? Então, assim, para quem tá com medo aí, cara, já foi uma dose de ânimo só o fato de assistir. E quem tá com medo aí se joga porque vale a pena. Maravilha. Vale a pena porque você tem um incentivo. E assim, eu acredito que na medida que você receber o apoio do grupo e tudo mais, as coisas só tendem a melhorar. Tem um mapa fácil aí? Vou ver se a gente consegue mostrar o mapa dos aliados, porque eu rodei o Brasil e alguns países encontrando os nossos aliados, os nossos anfitriões. Eu vou falar uma coisa para vocês. Você está em uma região... Eu sei que os outros aliados vão ficar enciumados, mas daquele meu tour pelo Brasil e pelo mundo, eu passei por Goiânia. Me ajuda a lembrar, Felipe. Goiânia... Palmas. Goiânia não teve, não teve? Foi Brasília, Palmas, Curitiba, Rio, Lisboa, Nova York, Inglaterra, mas teve mais um aqui no Brasil. Enfim, não tô lembrando agora. Pronto, Salvador. Salvador e Espírito Santo. Teve no Espírito Santo também. Cara, a gente tem uma expressão aqui que é fazer o básico bem feito. Então, você se sentiu encorajado pelo que você entendeu ali, começou a dar uns passos, mas faça o básico. Coloque o seu plano no marca-passos, comece a rodar os protocolos ali, porque inclusive até as conversas serão verdadeiras reestruturações de relações. E essa expressão, fazer o básico bem feito, ficou apelidada de arroz com feijão aqui na Aliança Divergente. E na Bahia, quando eu cheguei, eu passei 3 ou quase 4 horas só ouvindo histórias. Gente que saiu da depressão, gente que montou negócio de novo, gente que saiu do câncer, gente que salvou relacionamento, gente que saiu de relacionamento abusivo. Foi a experiência onde eu ouvi mais histórias incríveis, foi na Bahia. E eles falam que na Bahia não é arroz com feijão, é arroz com mocotó, que eles rodam os protocolos aí, porque os aliados da Bahia têm uma pegada forte aí, e com certeza você vai se conectar com pessoas incríveis, pessoas de bem, igual você, pessoas que têm oportunidade, mas têm dificuldade, pessoas que têm problemas, mas têm sonhos, e na medida em que a gente vai rodando os protocolos, as coisas vão aparecendo e a gente vai resolvendo, e eu tenho certeza, cara, que esse sonho aí você vai realizar muito rápido e que alguma coisa vai acontecer de diferente aí. É bom ver. Tem um imbróglio, um tem uma mãe, outro tem um pai, outro tem uma mãe e um pai, outro não tem nenhum dos dois, outro tem uma dívida, mas não importa qual é o seu momento, importa que você entendeu, desejou e se comprometeu e quer resolver. E aqui agora é com a gente. Aqui agora é com a gente. Cara, um prazer te conhecer. Eu vou mostrar o mapa aqui. O prazer é todo meu. Com certeza vou me lembrar e os aliados vão se lembrar dessa noite em que
Um cara de 45 anos chegou aqui sonhando, viveu uma vida que a gente chama de memorável. Vai ser bom pra você, vai ser bom pra sua mãe, vai ser bom pra todo mundo. Vamos pra cima. Certo. Valeu. Não, intenção não. O acontecimento vai ser esse. É isso que vai acontecer. Maravilha. E ó, dia Bola pra 29 tem o plano perfeito. Todos vocês que já entraram, que estão entrando e que vão entrar na Aliança Divergente, já separe o dia 29 para você fazer o seu plano perfeito, porque é ali que a gente cria um eixo, acelera e protege, tá bom? Protege os nossos aliados. A gente costuma dizer que o sonho precisa ser protegido, e o que protege o sonho é o plano, e o que protege o plano é a tribo. Os seus aliados, os nossos anfitriões e os nossos mentores. Inclusive, ó, para cada anfitrião de cada grupo da Aliança Divergente esparramado pelo Brasil e pelo mundo, um beijo para vocês. Depois do plano perfeito, nós teremos uma mega novidade para cada um de vocês. Então, quem tomou a decisão hoje, me fala aí, deixa eu saber, deixa eu gravar seu nome aqui, deixa eu saber que você tomou a decisão de caminhar com a gente, enfrentando esses problemas, encarando esses padrões, enfrentando essas pré-quedas, construindo uma vida memorável. Maravilha! Quem tomou a decisão, coloca aí, deixa a gente saber. Ó, uma salva de palmas para cada um de vocês. E vamos que vamos, porque tem muita coisa para acontecer. Você que entrar aqui no Refúgio dos Otimistas, preenchendo esse link que está no Zoom, você vai receber o material de como superar o medo, a culpa e a insegurança e a apostila da Rota da Mudança, que é a que nós estamos utilizando aqui no Refúgio dos Otimistas. E não esqueça, a escada da postura. Comece a mudar a sua postura, porque isso vai te dar legitimidade para exigir das pessoas que estão próximas a você postura também. Reclamou? Não anda comigo. Justificou? Não anda comigo. Questionou? Vamos encontrar uma proposta. Tem uma proposta boa? Vamos aplicar. É só isso que a gente precisa fazer. O resto é gente que está enchendo o saco, querendo dar desculpa e manter você por perto. Siga em frente. Temos o mapa? Não? Amanhã eu mostro para vocês o mapa da Aliança Divergente, para você ver que tem um aliado aí pertinho de você, tem um grupo, você vai ter pessoas para bater um papo, fazer um Pense Comigo, compartilhar seus desafios e compartilhar suas conquistas. Pessoas que vão te olhar nos olhos e te medir por aquilo que você está tentando e não por aquilo que você está passando. Pessoas que vão tomar um café com você, fazer um churrasco, comer uma pamonha, talvez te apoiar no teu negócio. Eu não sei o que se faz na sua região, eu sei que quando eu for, eu quero viver uma experiência local aí com os nossos aliados, tá bom? Estamos do lado de cá, nos empenhando muito para receber os novos aliados e continuar entregando uma experiência magnífica para os aliados que fazem parte da Aliança Divergente. O plano perfeito vai ser muito bom. O último foi memorável, foi fantástico, foi inesquecível. O próximo vai ser incrível. E do lado de cá, a gente não para. Encontro de reforço, encontro de impulso. Nós teremos o primeiro replay da história de um encontro de reforço. Nós nunca repetimos, nunca teve replay. Vai ter um primeiro replay, porque foi o encontro de reforço que a minha esposa apareceu. E foi muito bom. Trouxe clareza e leveza para muitas mulheres, para muitos casamentos, para muitos casais. E eu quero que vocês tenham a oportunidade de assistir novamente, porque apareceu uma mulher uma aliada no Resgate dos Otimistas, e ela contou que ela entrou aqui, ela só pensava em enriquecer. Ela é autista, as duas filhas também, mas ela só pensava em enriquecer, as filhas estavam ficando de lado, e naquele encontro ela entendeu muita coisa, corrigiu muita coisa na família dela, e hoje ela está prosperando, mas também está mantendo a estabilidade, o equilíbrio, a leveza na família dela. Isso é muito importante. Então eu vou fazer o replay dela, porque eu desafiei ela a voltar no encontro. Então teremos um replay, e na semana seguinte teremos ela aqui ao vivo no encontro de reforço para falar sobre feminino, falar sobre alinhamento de casal, falar sobre tudo aquilo que a gente precisa para fazer a coisa acontecer, tá? Do lado de cá, gente, conte com a gente. É só o começo.
Eu estou aqui tentando te convencer a mudar de vida e tentando te convencer a fazer isso com a gente. Criamos uma solução fantástica com uma estrutura incrível e uma oportunidade magnífica. Você está ganhando 50% de desconto, já era barato, está ficando mais barato ainda, você ainda pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito ou no boleto bancário. Não é sobre forma de pagamento, é sobre motivos para mudar. E nós estamos te esperando, porque aqui você pode mais. Depois que você entrar, posso te falar uma coisa. Sobe a régua, bota a faca no meu pescoço e fala, eu quero a minha permissão, eu quero o meu sonho, pode me cobrar. Aliado que me cobra é o que eu mais gosto, porque aliado que me cobra é aquele que quer sentar e fazer acontecer. Eu não tenho medo de dívida, não tenho medo de doença, não tenho medo de separação, não tenho medo de relacionamento abusivo, eu não sei o que você está vivendo, mas para mim, eu resolvo isso com o pé nas costas. Eu confio no meu método e tenho um compromisso de mudar a sua vida. Eu posso te dizer, eu sei que você está cansado, com medo, machucado. Mas eu acredito em você e confio no meu método. Tá bom? Tô te esperando. Um beijo no seu coração. Vai pra vida que ela é justa e só está te esperando. Se você ainda não resolveu, nosso time vai fazer um plantão hoje. Abra o seu WhatsApp aí e pesquise aí o seguinte, chave da mudança. Aí você vai ver a mensagem que nós te mandamos com a sua chave da mudança. Aí você vai ter certeza que é alguém da nossa equipe, e aí você vai mandar a seguinte mensagem: primeiro eu. Vai chegar a sua mensagem lá para essa pessoa, primeiro eu, ela vai te dar prioridade, se precisar vai fazer uma chamada de vídeo contigo, deixar claro que é alguém da nossa equipe, para você começar a rodar logo os seus protocolos. Lembrando que além de parcelar em 12 vezes no boleto bancário, você tem 30 dias de período de arrependimento, ou seja, eu estou assumindo todo o risco, estou te dando desconto, estou parcelando e te dando garantia. Se em 10 dias sua vida não tiver diferente, você cancela esse trem. Tá bom? A gente se vê do lado de cá, vai pra vida que ela é justa e só está te esperando. Tchau!